Só para esclarecer algumas coisas. Você está me falando que eu preciso trazer essas ofertas, mas não tenho tempo, o que eu vou oferecer? Então, frutos de louvor, lábios que confessam o seu nome, isso é uma oferta que você traz para o Senhor. O fruto do Espírito, são coisas que nós oferecemos ao Senhor, que a gente vai ver fluir de nós, se nós estivermos caminhando com Ele. Nós temos as obras que vêm da nossa fé, do nosso relacionamento com Ele. A fé sem obras é morta, então se você diz que tem fé, você precisa produzir alguma coisa. Isso são coisas que a gente traz diante do Senhor, que a gente apresenta diante dEle. O serviço é fruto da capacitação do Espírito Santo em nós. Então nós temos muitas ofertas para trazer. Não precisa ser nada que vai ser sacrificado, mas é um sacrifício que nós trazemos. É o que o Espírito Santo vai nos mandar trazer. Seja papel, moeda, seja uma coisa financeira, seja algo, por exemplo, tem gente que tem costureira, que pode fazer uma roupa e entregar para o Senhor, entregar para alguém como uma oferta ao Senhor. Você pode ser, sei lá, uma pessoa que trabalha com madeira, que faz arte, ou uma pessoa que pode semear na vida de alguém um serviço, ou um objeto, sei lá, a gente trabalha com muitas coisas e a gente só tem que perguntar para o Espírito Santo, o que eu posso trazer para o Senhor nesse dia de celebração do que o Senhor me deu, que é o Espírito Santo. Espírito Santo, estou celebrando você hoje, o que eu posso te trazer? Aí vamos passar o dia inteiro adorando. Vamos, como é que o Senhor quer isso? Aonde o Senhor quer isso? Vamos, né? Então é Ele que vai dizer o que nós vamos trazer, se é algo físico, se é algo de tempo. A gente tem uma falta de tempo, né, para dar para o Senhor. Às vezes eu acho que na maioria do tempo Ele está pedindo tempo. Passa 5 minutos comigo, pelo amor de Deus. Lê o livro de Coríntios inteiro, pelo amor de Deus. Já pedi para você um tempão atrás, essa foi para mim. Festa das semanas, Hag Shavuot. É uma Mikrei Kodesh, uma santa convocação, e é uma Moadei Yervah, são tempos determinados de Yahvé. Vamos fazer a nossa análise semântica da palavra Shavuot, letrinha por letrinha. Quem se lembra o que significa Shalom? Shin Lamed Mem. Paz plena. Já ouviu umas 20 vezes. Você também já ouviu umas 20 vezes. Shalom. Cadê minha análise semântica de Shalom? Vocês velhos de casa. Alguém lembrou o começo. Destruição de... Destruição de tudo que estabelece o caos. De todo... Nossa, até eu esqueci agora. É a segunda vez que eu esqueço, né? Semana retrasada eu esqueci também. É a destruição de toda alguma coisa que estabelece o caos. E agora eu me esqueci. Que vergonha. Deus, eu preciso de uma reforma. É aqui, ó. É porque aquelas vitaminas não estão funcionando, viu? Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Eu vou lembrar já já. De toda autoridade, lembrei, de toda autoridade. A destruição de toda autoridade que estabelece o caos. Alguém anota, pelo amor de Deus, porque eu já falei tantas vezes e vocês nunca me ajudam. Destruição de toda autoridade que estabelece o caos. Como eu entendo uma palavra simples, paz, eirene no grego? Se eu fizer a análise semântica dela, eu vou entender que quando eu chego no ambiente, Jesus falou assim, quando você for em algum lugar, diz shalom. E se você sair desse lugar e a pessoa não gostou, não te receber, recolhe o shalom. Como assim eu deixo a paz, eu recolho a paz? Como é que funciona isso? Se eu chegar no lugar e eu entender que quando eu digo shalom, eu estou dizendo haja destruição de toda a autoridade que estabelece o caos aqui. Eu estou entrando numa guerra espiritual dizendo toda a autoridade, demônios, principados, potestades, o que quer que seja, que estabelece nesse lugar o caos, que é a ausência de paz, caia por terra agora, em nome de Jesus. É como se você entrasse em guerra. Aí você entra naquela casa, Jesus falou, vocês vão entrar, as pessoas vão te receber. E aí, a pessoa te recebeu, aleluia, você deixa a paz lá. Porque ele quis a paz, ele quis a Cristo. Então ele vai sentir agora a presença de Cristo ali com ele. Agora, ele não está certo ainda, ele não gostou muito, ele não entendeu nada, ele falou, eu não quero esse Jesus. Não tem problema nenhum, você vai continuar amando, vai amaldiçoar a vida pelo amor de Deus. Você vai continuar amando essa vida. Você só vai recolher a paz. Senhor, eu recolho a tua paz em nome de Jesus. Aquela batalha que começou, nós vamos parar ela agora.
Você vai sair daquela casa e aquela ausência de caos, aquela destruição do que causava o caos, vai voltar. Quer dizer, vai sair junto com você e o caos vai voltar a reinar naquele lugar. Aí a pessoa tem a oportunidade de falar, puxa, mas mudou alguma coisa aqui, né? Quando a pessoa estava aqui, parece que estava melhor o ambiente. E todo mundo parou de brigar, a criança parou de esgoelar, né? Há uma mudança. Se nós temos a intencionalidade, nós sabemos o que estamos fazendo quando declaramos a paz do Senhor Jesus esteja aqui, é para mudar o ambiente. E aí você sai, recolhe, e quem sabe a pessoa vai falar, então, aquele dia que você veio aqui, dá para você voltar, por favor? Fala, meu amado, o que eu posso fazer por você hoje? Aquele dia nós oramos por isso, mas aí você ficou meio assim, não tem problema, posso orar de novo, não tem problema nenhum. Tem gente que precisa, gente, que você visite umas 50 vezes. Se o Espírito Santo continuar enviando, vai. Se ele mandar separar, separa. Você ouve o Espírito Santo. Tem gente que precisa de 10 visitas, vai nas 10 visitas. Eu aceitei Jesus um monte de vezes, não porque eu estava resistindo, porque eu não entendia, né? Entendia bulufas, a mente era tão... Se vocês estão me achando esquecida agora, a mente naquela época era uma desgraça. Desgraça pouco é bobagem. Mas Deus, aleluia, obrigada, Jesus. Muita compaixão, muita misericórdia que Deus tem conosco. Alguém me fala, por favor, quantas horas? Tem mais 2 horas de cozinha ainda? Vocês estão bem? Vocês precisam dar uma levantadinha? Tá todo mundo tranquilo? Vocês aguentam? Se precisar, tem água. Se precisar levantar um pouquinho para, né? Eu liguei o ar aqui, não sei se vocês precisam de mais ar-condicionado. Tá muito quente para vocês aí, tá tranquilo. Um pouco mais de ar. Eu vou ligar, tá? Porque eu acho que vocês devem estar sofrendo, porque eu tô sofrendo aqui. Pode demorar mais, não tem problema, é só para eu saber. E liga o ar que está atrás dessa porta da cozinha, do lado, passou a cozinha do lado direito, tem um botãozinho. Aperta lá, por favor. Então vamos analisar, já sabemos como fazer uma análise semântica, a gente pegou Shin, Lamed, Mem de Shalom e formamos uma frase, a destruição de toda autoridade que estabelece o caos. Entendemos melhor o que é Shalom. Vamos fazer a mesma coisa com Shavuot. Então aqui nós temos Shavuot. Shin, Bet, Ayin, Vav, Tav. Ok? É a palavra Shavuot. Ela vem de uma raiz. Então, Shavuot são semanas. Significa semanas. A raiz da palavra, normalmente, são 3 letrinhas, que é um verbo. Aqui é Shabá. Shabá é a raiz de Shavuot. O que significa Shabá? Significa jurar, prestar juramento. Então, pensa, começa a fazer uma análise aí na sua cabeça. Shavuot são semanas, é uma festa onde vem a lei, vem o Espírito Santo, ok, vem de uma raiz que significa jurar ou prestar juramento. Também dessa mesma raiz, repare que são as mesmas 3 letrinhas, os pontinhos aqui estão me dando a pronúncia, no hebraico não tem, mas eles colocaram os pontinhos para a gente ajudar os leigos aqui, a língua foi ressuscitada, né? Então a gente precisou reaprender a falar. Então, Sheva. Sheva é o número 7, veja que é a mesma raiz. Sheva é o número 7, que simboliza perfeição e plenitude. Então nós temos Shabá, jurar, prestar juramento, temos plenitude, temos perfeição. Vamos ver o que mais a gente vai colocar aqui. A letrinha Shin, ela se parece com dentinhos. Então ela tem a ver com devorar, com consumir, com destruir. Pode esticar as pernas, mas não pode falar, ok? Eu estou escutando falatório aí. A letrinha Bet, ela parece uma tenda e ela diz respeito à casa, família. Dentro de uma casa habita uma família. Beit é a palavra casa em hebraico. A letrinha Ayin, ela é um olho. Então ela tem a ver com ver, com conhecer, com vivenciar. A palavrinha Vav, que nós vamos entrar agora no sufixo do plural, que é o ot. A palavrinha Vav, que parece uma chave de fenda ou uma ferramenta para nós, na verdade é um prego e diz respeito a uma estaca, um gancho, algo que se firma, que se assegura, que se prende. E o Tav, que parece uma cruz, tem o som de t,
parece o nosso T, inclusive, é um alvo, diz respeito a um sinal, um selo, uma marca, ou a marca da aliança. Okay? As letrinhas têm significados em hebraico. Agora a gente vai juntar tudo isso e você pode achar uma outra revelação. Essa foi a que eu extraí dessa análise semântica, usando essas palavrinhas que eu ressaltei aqui. Shavuot, ou em Shavuot, nós vemos que a destruição da casa corruptível, a casa que abriga o conhecimento carnal, é assegurada. É assegurada a destruição da casa do conhecimento carnal. Como ela é assegurada? Pela marca da aliança, o sangue nos umbrais das portas. Ela é assegurada pela Páscoa. Pela aliança feita pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Como é que o povo saiu do Egito? Com uma casa toda profanada, toda corrompida, a cabecinha deles não estava ainda de acordo. Deus os tirou do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Eu postei no meu Instagram uma frase que eu copiei de outra pessoa lá que tinha, eu repostei, do John Piper. Ele disse assim, Deus, na salvação, Deus tira o homem da lama, e na santificação tira a lama do homem. Então, quando a gente passou pela Páscoa, Deus nos tirou. Eu espero de vocês silêncio absoluto. Glória a Deus. Eu não tô falando nada, tô comendo. Faz barulho, Precisava dar bronca em alguém. Achei os meus bodes expiatórios. Quando nós saímos do Egito, nós saímos de uma estrutura de mundo. Quando a gente chega no Monte Sinai, essa mesma estrutura de mundo, ela está militando contra nós, constantemente. Constantemente. Então eu posso dizer sim para Jesus na cruz. Eu entendi que eu estou perdido, mais ou menos. Eu entendi, eu quero Jesus, eu preciso dele. Ok, entrei na salvação. Mas eu continuo com aquela estrutura de mundo que eu trago, no meu caso foram 16 anos. No caso de alguns, 20, 30, 40 anos. Quanto mais velho, mais estrutura do mundo tem na pessoa, né? Então a pessoa vem e, ok, ela tem uma nova vida, agora ela está no primeiro amor. E aí passa um pouquinho, uma semana, 2, 3, ela começa a entender que... Ela não começa a entender, mas ela começa a sentir que algo dentro dela milita contra Deus. É a lama que impede ela de voar, que é um peso. São as estruturas das maldições hereditárias, são as estruturas do mundo que ainda estão nela. Ela quer ser um atleta, um bailarino, levantar aqui a perna, mas ela nunca fez um alongamento na vida, então ela está toda travada daquela lama que está dentro dela. Ela vai ter que passar um tempo caminhando para tirar essa lama, e isso é um processo. Tirar a lama que está dentro de nós, Deus nos livre que leve 40 anos rodando no deserto. O sangue de Jesus tem poder. Mas começa na cruz um processo de destruir essa casa do conhecimento carnal. É o conhecimento, isso vem da árvore do conhecimento do bem e do mal que está aqui dentro de nós. Nós precisamos agora acessar a árvore da vida para receber o Espírito Santo que vai nos ajudar a receber o conhecimento da glória de Deus que está na face de Jesus Cristo. É outro padrão, é outro conhecimento. Há uma sabedoria que é mais alta, são os pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos. Então esse processo, Shavuot nós precisamos de Shavuot para embarcar nesse processo, porque sem o Espírito Santo não tem como reformar essa casa. Na cruz, vou usar agora o juramento ali de cima, na cruz, Jesus prestou juramento pela restauração da plenitude de Deus em nós, prometendo-nos uma nova casa que é incorruptível. Na cruz, Jesus jurou. Agora, em Pentecostes, ele nos traz o documento do seu juramento. Ele traz para nós o contrato de que ele vai realmente restaurar essa casa.
Se, é sempre condicional. Se nós ouvirmos, se nós obedecermos. O que ele fala para todas as igrejas do Apocalipse? Quem ouvir o Espírito, se alguém ouvir o Espírito, quem ouvir o que o Espírito diz às igrejas, aí quem vencer, primeiro precisa ouvir. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Ouvindo, depois precisa obedecer, porque sem obedecer não vence. Porque a vitória e a recompensa é só para os vencedores, para mais ninguém, só para quem vence. Olha, gente, falar um negócio para vocês. No céu não tem prêmio de consolação, não tem prêmio de participação, não adianta só participar. Precisa correr até o fim e ainda precisa ganhar. Tá? Então, não é que nem hoje que a gente ensina as nossas crianças, porque é muito cruel a competição, né? Como é cruel a competição, meu Deus do céu. Deus me livre eu traumatizar uma criança porque ela não ganhou uma competição. Aí ela vai chegar no mercado de trabalho e ela vai ser promovida como? Pela competição de todos os seus parceiros de trabalho. E ela não faz a mínima ideia do que é perder. Aí ela não tem inteligência emocional, não sabe batalhar, não sabe perder. E vai parar em algum emprego um ser desses? Que não tem fibra, que não tem inteligência emocional, porque nunca teve de competir nada na vida? Eu não gosto de perder, gente, ninguém gosta de perder, mas nós precisamos aprender que a vida é cheia de acertos e erros, a gente acerta, a gente falha, a gente ganha, a gente perde. Faz parte de aprender a lidar com essas situações do mundo caído em que nós estamos hoje. Então, chega de mimimi, né, meu povo? Logo, a restauração da plenitude do design inicial da criação vem por meio do plano da redenção. Eu anotei aqui, eu não deu tempo de fazer um slide. Qual é a conclusão disso? Nós temos um design original que o Senhor criou em nós lá em Adão e Eva. Quando nós saímos do Éden, nós saímos da graça, saímos do sangue de Jesus, saímos da glória e entramos debaixo da paternidade do inimigo, quando nós entramos debaixo daquilo que jaz no maligno, da cobertura das trevas, nós fomos corrompidos, nós deixamos o design original. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei aquele dia, naquela palavra do outro dia. Deus me fez, vamos supor, um celular. E esse celular foi feito, grande, né? Isso não é um celular, tá? Ele foi feito para eu ter uma comunicação. Foi feito para ter comunicação com Deus, comunicação com pessoas, né? Aí, ao invés de usar esse celular para isso, eu vou pegar uma cocaínazinha básica, né? Vou pôr ela aqui. Não sei, nunca fiz, tá? Só assisti em filme, faz uns negócios assim, separa ela, pega uns canudinhos lá, sei lá, e dá uma cheiradinha básica. Eu estou usando isso para o seu desígnio? Não. Mas estou usando, mas não é para o seu desígnio. Deus me criou para algo. E quando eu não vivo esse algo para o qual Deus me criou, eu estou fora do meu propósito. Certo? E então, quando eu saí do Éden, eu saí do propósito para o qual eu fui criado. Governo de uma terra, domínio da criação, cuidar do jardim, expandir esse jardim pela terra. Parceria de governo com o Senhor. Eu saí desse propósito. Ok, o que eu estou fazendo então? Eu estou me respaldando agora numa árvore de conhecimento do bem e do mal, porque eu não precisava ter. Mas agora eu perdi o Espírito Santo, então agora só tenho isso. Eu estou envelhecendo e morrendo, porque a minha eternidade está lá na árvore da vida, eu não tenho mais acesso a ela. O que me resta? Procurar a salvação, porque eu estou perdidaço. Então eu vou procurar a salvação aonde? No Espiritismo, no Budismo, no Hinduísmo, todos os ismos possíveis, menos na Bíblia, porque os crentes são muito chatos e são muito quadrados, e a Bíblia é uma lenda. Hoje se diz, né? Então, como é que nós vamos atrair este povo para Deus?
vou falar, gente, só pela glória de Deus. Tem que ser muita sabedoria do alto, muito discernimento, sinais, sinais, milagres e maravilhas. É o Espírito Santo agindo em nós e é muita estratégia do alto e muita intercessão para romper com essas barreiras que estão impedindo as pessoas de virem. E quando a gente está falando de intercessão, a sua luta é contra frequências no ar. Porque a narrativa, ela é no ar. O bombardeio é constante nos celulares, nas mídias sociais. Há prisões dentro do Instagram, há prisões dentro do Facebook. Há pessoas que não sabem viver sem aquilo. Eles vivem dentro daquela virtualidade, eles estão prontos para a inteligência artificial, onde a pessoa vai viver só como os filmes já falaram, né? Os filmes dos anos 90, anos 2000, já estavam profetizando. Nunca poderíamos imaginar que chegaríamos naquela realidade do filme que era muito utópica. Utópica não, utópica é a palavra errada, era muito fora do normal. Utopia é um negócio fora do normal, é isso mesmo, né? Uma utopia ruim. Mas enfim, nós chegamos dessa maneira e então em Shavuot, o que o Senhor vai fazer por meio da destruição dessa casa que veio torta e sem propósito, né? Veio com o uso todo fora do prumo. Quando ele destruir essa casa, o que ele vai fazer é restaurar a plenitude do design inicial da criação. Shavuot vai fazer isso. O Espírito Santo se foi, o Espírito Santo vai voltar. Amém? Diga assim, eu serei restaurado à plenitude da intenção de Deus para mim. Em nome de Jesus. Amém.